de chamar aqui o Januário Garcia. Januário? Januário Garcia é um fotógrafo maravilhoso. Januário vai contar para vocês esse trabalho que ele faz antes da gente começar a palestra de hoje com a Ana Maria Gonçalves. Essa exposição que nós estamos fazendo aqui na Estação Central é uma homenagem ao livro da Ana Maria Gonçalves, que vai estar aqui com vocês hoje. Nós tiramos fragmentos do livro da Ana Maria Gonçalves e selecionamos com o Januário essas fotografias lindas, esses portréis maravilhosos que ele faz, de afrodescendentes, de pessoas muito interessantes que vocês vão ver nessa exposição. Queria que o Januário contasse um pouquinho para vocês. Obrigado. Boa noite a todos vocês. É uma satisfação muito grande estar aqui, nesse local, que é um local bastante comunicativo, e estar mostrando esse meu trabalho. É um trabalho que eu faço há mais de 50 anos, aonde eu procuro trabalhar com a ancestralidade africana, com a nossa ancestralidade. Porque, normalmente, o meu trabalho ele está calcado num tripé, que é o desenvolvimento da autoestima, a construção da cidadania e o resgate da dignidade. Nós, de um modo geral, estamos na mídia, naquela página de esporte ou na página do crime. A nossa presença é ignorada, a nossa história é ignorada. Eu costumo dizer que existe uma história do negro sem o Brasil, mas não existe uma história do Brasil sem o negro. Se esse Brasil não tivesse, se esse Brasil não tivesse a nossa presença, ele não seria o que é. Ali vocês vão ver em cada olhar, em cada face, em cada momento, um pedaço de cada um de nós. Um pedaço dessa luta que a gente desenvolve, um pedaço dessa construção solidária que a gente fez no Brasil. Essa construção que não é negada a todo momento a nossa presença para usufruir dos bônus da sociedade. Nós temos só que cumprir os deveres, mas os bônus jamais a gente tem. Então é por isso que eu fotografo porque eu acredito que nós, negros na sociedade brasileira, junto com os brancos progressistas, vamos derrubar o racismo. O racismo existe, mas ele não é mais forte do que todos nós juntos. Muito obrigado. Então, eu quero agradecer muito ao Januário Garcia, que está conosco nesse dia super bacana, nessa noite aqui na Estação Leitura. Januário, vocês vão depois que sair daqui, a gente vai inaugurar a exposição, vocês vão poder ver o trabalho dele. E agora, né, Januário, vamos chamar a autora convidada da noite, e o Cláudio vai apresentá-la. Na verdade, a Ana Maria Gonçalves vai ser apresentada pelo Cláudio. Eu quero agradecer a presença de todos vocês aqui e que nós estamos começando, então, a partir de hoje, nós vamos chamar aqui assim, o movimento da consciência negra, porque existe o Dia da Consciência Negra, que é no dia 20 de novembro, mas nós estamos começando antecipadamente. Dia 8 nós temos o Ney Lopes, que vai estar aqui, né, falando sobre o Rio Negro 50, que é um livro muito bacana, que ele fala sobre a questão dos anos 50 no Rio de Janeiro, que é um livro muito interessante. E hoje nós estamos começando esse movimento, nos antecipando, que na verdade é uma homenagem à questão do negro no Brasil, tá ok? Então, fiquem boa noite e aproveitem bastante, chamar o Cláudio Rodrigues. Boa noite. Bom estar aqui com vocês mais uma vez. Quem aí já leu esse livro, Um Defeito de Cor? Aí, eu também já li. Foi um livro publicado em 2006 e se tornou um dos principais livros
desse novo século que a gente começou, né? O livro conta a história de uma menina, Querindé, que sequestrada aos 8 anos no Daomé, naquela região de hoje fica o Benin, na África, foi trazida, escravizada para o Brasil, e é uma saga de quase 1000 páginas, que termina com a personagem décadas mais tarde voltando à terra natal. Quando você chega à última página, tudo que você quer é seguir com ela até a África e ver o que é que vai dar aquilo tudo, que a história continue. E é uma história maravilhosa. E foi o que eu fiz. Eu fui até a África. A partir da leitura desse livro, eu propus à Globo News fazer uma série documental sobre os retornados. Quem são os retornados? São aqueles ex-escravizados que conseguiam alforria e conseguiam voltar para a região deles lá, né? E foram responsáveis por um grande ciclo de desenvolvimento naquela região. Então eu acabei indo para lá, fiz um documentário chamado Os Retornados, que foi um dos grandes sucessos da Globo News, e até hoje, tem 10 anos que eu fiz esse documentário, até hoje é um dos principais trabalhos que eu fiz na TV. E eu queria convidar aqui a autora desse livro, é com prazer e gratidão e orgulho que eu convido Ana Maria Gonçalves para falar com vocês aqui. Dê boa noite para a Ana. Boa noite. Prazer estar aqui com vocês. É o meu que está... Estão todos... Aqui nós estamos no metrô, então às vezes dá umas interferências por causa dos trens. Você tem que botar o microfone assim, essa é melhor. Então, de novo, boa noite. Obrigada pelo convite, agradecer e divulgar o trabalho importantíssimo aqui da biblioteca, né, emprestando e divulgando os livros aí dentro de metrô. Obrigada, Clof, é Clof ou Klaus? Klaus. Pela generosa apresentação. Obrigada a todos que estão trabalhando aí para fazer esse evento acontecer. É um prazer estar aqui. Vamos começar lá do início da história da Ana Maria Gonçalves. Ela é mineira e trabalhava em São Paulo como publicitária. Aí encheu o saco de tudo e de uma hora para outra chutou o pau da barraca e foi para Itaparica, na Bahia. Por que Itaparica? Literatura. Eu acho assim, até voltando um pouco mais dessa pergunta do Klaus, né? Eu tive a sorte de nascer numa casa de uma mãe muito leitora. Minha mãe lê muito, muito, muito. E eu cresci vendo a mamãe ler, incentivando a gente a ler. Né? E aí eu sou leitora, então me formei leitora também, sempre fui. Né? E num determinado momento eu estava cansada da vida de publicitária. Não era mais aquilo que eu queria, eu estava trabalhando já há 13 anos na área. E eu queria fazer outra coisa, e a literatura apareceu como uma possibilidade dessa outra coisa, essa outra profissão. Né? Isso eu estava com 29 anos, eu nunca tinha escrito nada de ficção. Né? E eu abri um blog, isso foi na época do início do blog, isso em 98, 99, né? Eu falo que a internet ainda era mato, né? Quando eu cheguei. E aí, então, através do blog, eu comecei a escrever ficção. E a partir dali, alguns amigos foram lendo, elogiando. E quando eu resolvi que eu queria fazer outra coisa, que não mais trabalhar em publicidade, eu falei, quem sabe eu consigo escrever. Né? E uma amiga me chamou para fazer com ela, escrever junto com ela, um roteiro de um documentário sobre locais em São Paulo onde a comunidade latina se encontrava. Então eu fui para uma livraria fazer a pesquisa e literalmente caiu um livro do Jorge Amado na minha mão. Assim, saltou quase da prateleira. Guia das Ruas e Mistérios da Bahia de Todos os Santos. Que é um viagem. Exatamente, que é um guia, ele chama de um guia afetivo, né? Sobre a cidade e sobre personagens de Salvador. E aí esse livro caiu aberto num prólogo, que é um prólogo chamado Convite. Né? E nesse texto do Jorge Amado,
né? Estava ali, venha, moça, venha para a Bahia, eu serei o teu guia e vou te mostrar não apenas, né, o que há de belo, mas também o que há de feio. E eu achei que o Jorge Amado estava falando comigo, né, porque eu estava procurando outra coisa para fazer, e continuei lendo. Ele estava vivo ainda nessa época, né, e eu continuei lendo esse livro dele, do Jorge Amado, e lá no meio fala: precisa-se que um jovem historiador baiano conte a história dos escravos malês, que fizeram uma revolução escrava em 1835 aqui na Bahia. Eu nunca tinha ouvido falar de rebelião malê, nunca tinha ouvido falar de escravos malês. Faz parte da cultura de apagamento da história do negro no nosso país, né? Eu falo que a gente aprende mais sobre, sei lá, a Guerra de Constantinopla, né, do que sobre as rebeliões escravas que estão tão próximas aqui da gente, né, e que tiveram realmente uma influência importante, interessante na nossa história. E aí eu falei, não sou nem jovem, nem historiadora, nem baiana, mas eu quero saber que história é essa desses escravos malês, né, que eram os escravos muçulmanos, que em 1835 combinaram, né, planejaram a primeira grande rebelião urbana negra no Brasil, e a ideia era formar o que eles depois ficou sendo chamado de califado baiano, né? Eles queriam separar a Bahia do Brasil, né, e fazer da Bahia um estado negro muçulmano dentro do Brasil. E eu fiquei apaixonada por essa história e falei, quero conhecer mais, né? Não achei muito material em São Paulo e comecei a procurar material pela internet, livros, o que tinha, né? Até poder ir a Salvador. Eu não conhecia Salvador, cheguei em Salvador no dia 1º de fevereiro, dia 2 fui para o Rio Vermelho, que é onde acontece a festa de Iemanjá, e falei, não vou mais embora daqui. Eu me achei, eu acho que é essa cidade, é esse o clima, é esse o povo, é essa história que eu quero recuperar, né? E durante a minha estada em Salvador, eu quis ir a Itaparica, conhecer o cenário de um outro livro que eu gosto muito, que é o Viva o Povo Brasileiro, do João Baldo, né? Então, fui conhecer Itaparica, me apaixonei por uma casa lá em Itaparica, voltei para São Paulo. Foi uma época de grandes paixões, né? Foi. Dizem que é o retorno de Saturno, né? Aos 29, que volta e muda a vida inteira. Sei lá, para mim foi chamado de tambor baiano também, né? Aí voltei para São Paulo em 2 semanas, assim, eu me desfiz da minha vida em São Paulo, tudo, empresa, apartamento, tudo que eu tinha, vendi tudo que eu tinha, fiquei com as coisas que cabiam dentro do meu carro, que eram meus livros e minhas roupas, me mudei para Itaparica para pesquisar e escrever o Defeito de Cor. Então, assim começou o livro. Mas lá, em vez de você publicar um Defeito de Cor, o primeiro livro foi outro completamente diferente, né? Ao lado e à margem do que sentes por mim. Não tem nada a ver com o Defeito de Cor, né? Não. Eu acho que era o livro que eu tinha que ter escrito antes de escrever o Defeito de Cor. Eu não tinha a menor ideia de como é que funcionava o mercado livreiro, né? O mercado do livro. Vindo da publicidade, para mim as coisas aconteciam, sei lá. Escrevi um texto, na manhã seguinte ele estava no jornal, ou no rádio, ou na TV. E eu sou ansiosa, né? Levei essa ansiedade para a literatura. Por mim, em 6 meses eu pesquisava, escrevia e publicava. Não tinha noção do que era. E aí, quando eu cheguei lá, né, e eu vi que tinha muito material para pesquisar, e que se eu realmente quisesse escrever um livro, né, que depois eu percebi que era, para mim, era muito mais importante do que um livro. Na verdade, era uma busca, né, da construção da minha identidade como mulher negra, né, que é uma construção também que se faz com o tempo, né, e depois eu volto a falar mais disso um pouco. Mas aí, para aplacar minha ansiedade, eu falei, eu vou escrever um outro livro para eu ter calma e tranquilidade de escrever o Defeito de Cor, né? Então, eu escrevi o Ao Lado e à Margem, do que sentes por mim, enquanto eu estava pesquisando para escrever o Defeito de Cor, né? E quando eu terminei de escrever, eu falei, agora como é que publica, né? Aí, contatei algumas editoras, falaram, manda, a gente demora pelo menos uns 3 meses para dar um parecer, para saber se vai publicar ou não. Falei, no way, né? Deixa eu mesmo publicar. Aí eu mesma publiquei, vendi através dos blogs, né? E foi, eu acho que, um passo importante, né? Para me acalmar. E aí, depois disso, eu fiquei durante 5 anos trabalhando no Defeito de Cor.
Foram 2 anos de pesquisa, 1 ano de escrita, mais 2 anos de reescrita. Mas, assim, o Ao Lado e à Margem foi aquele livro que publicou, escreveu, agora vai realmente levar o negócio a sério, né? Eu tenho esse mesmo tipo de ansiedade que você. Quando eu escrevo um livro, eu quero que ele fique publicado dali a 3 meses. E hoje as editoras falam assim, não, daqui a 2 anos a gente publica. Nossa, isso mata qualquer autor, não é não? Eu acho que, assim, o processo do defeito de cor me acalmou um pouco. Então, eu conheço, tipo, E aí, depois que aconteceu que o livro foi lançado também, que me assustou, ele teve uma boa recepção, e eu me cobrando outros, as pessoas me cobrando outros, né, também. Então, eu acho que hoje eu já tenho mais tranquilidade para escrever. Tipo, espero lançar um próximo no ano que vem, mas eu fiquei aí quase 10 anos sem conseguir terminar um livro. E a gente sabe que tem, como em toda atividade humana, tem a sazonalidade, né? Tem a época de plantar, a época de colher, a época de esperar, a época de avançar, a época de provocar, né? E a gente, quando começa, não percebe esse ciclo, quer fazer tudo de uma vez. Agora, você diz que um defeito de cor é fruto da serendipidade. Isso você fala na apresentação do livro. Eu queria primeiro que você explicasse o que é serendipidade e por que é fruto disso. Essa palavra é uma palavra que eu tenho muito apreço, assim, né? Porque eu acho que muita coisa na minha vida é fruto da serendipidade. Serendipidade é uma palavra que tem origem no inglês serendip, né? E ela surge de um conto, ou de um livro, numa história, eu já não me lembro mais, onde ela explica uma situação, né, em que você, ao estar procurando uma coisa, encontra outra, mas você só sabe que você encontrou essa outra porque você estava preparado para ela. Ou seja, então, é aquela coisa que acontece, nossa, eu não tinha ideia de que, sei lá, você vai sair para comprar uma roupa, por exemplo, né? E aí, ao invés de comprar uma roupa, você pega aquele dinheiro que você levou e compra um livro, porque você encontrou esse livro sem estar procurando, mas aquele livro, na verdade, vai te servir muito mais do que aquela roupa nesse momento. Foi o caso do livro do Jorge Amado, o primeiro episódio que você conta, que você foi na livraria e o livro caiu. Provavelmente, né? Ou seja, eu estava procurando literatura, né, sobre países caribenhos, né, países ali do Caribe, da América Latina, e vem esse outro livro do Jorge Amado falando dessa rebelião malê, né, e dessa história, né, num momento em que eu estava ali revendo muitas coisas na minha vida, inclusive revendo essa questão dessa identidade racial, né, identidade como mulher negra, que é o que eu falei que eu queria voltar. Porque eu acho que escrever o defeito de cor, para mim, isso é algo que só depois, né, me veio a ficha da dimensão do que esse livro representou para mim, né, que foi eu vindo, né, de uma família mestiça. Eu sou filha de uma mãe negra com um pai branco, né, e você sendo mestiço no Brasil, né, você assumir a identidade negra, agora já está, eu acho que hoje em dia já nem tanto, mas na minha época, né, era algo que era extremamente desestimulado, né? Ninguém não tinha vantagem de ser preto no Brasil, né? Os mestiços que se passavam por não pretos, né, assumiam, ou seja, não queriam nada a ver com negritude, né? Não queriam nada a ver com assumir ser negro, né? E eu acho que durante muito tempo eu fui uma dessas, né? Eu fui uma das pessoas que por não ter estudado sobre identidade e história negra no Brasil, por racismo e identidade negra ser algo que não se falava na minha família, como não se fala em muito dentro das famílias mestiças, e às vezes até mesmo dentro das famílias negras, né? Eu não me sentia como uma mulher negra, né?
Eu entrava, eu acho que durante até muito tempo, dependendo do meio onde eu estava, né, uma publicitária bem-sucedida, bem educada, né, isso já vem dentro de um processo de branqueamento da população brasileira. Né? Então, escrever o defeito de cor, fazer a pesquisa do defeito de cor, né, caiu para mim naquele momento em que eu precisei dizer, eu falava, não, eu sou uma mulher negra, né, eu quero aprender a história dos negros no Brasil e ver de onde eu venho e onde é que eu me insiro. Então, esse foi para mim o processo de escrita. Né? O Defeito de Cor foi um livro que eu gostaria de ter lido, mas eu não encontrei para ler, né? Que é esse livro dessas mulheres negras, né, escravizadas, né, e depois libertas, e muitas vezes libertas por si só, né, que fazem realmente a história desse país. Né? Então, ou seja, foi um processo de busca de identidade. Eu acho que essa foi a minha maior serendipidade no livro. Né? Eu pensando que eu estava escrevendo um livro que contasse um pouco sobre a história da escravidão e dos negros no Brasil, mas, na verdade, eu estava contando para mim uma história das minhas ancestrais, né, para que eu tivesse força e conhecimento de causa para me assumir como mulher negra dentro de um país, né, racista, machista, né, ou seja, com vários ismos aí, né, que fazem com que a gente, principalmente quando você está numa classe cultural ou socioeconômica um pouco mais elevada, né, queira se embranquecer. Né? Isso é negar quem você é, isso é negar a sua história, negar a história das minhas avós, das minhas bisavós, né, de todas as mulheres que eu encontrei durante a pesquisa do livro, que estão ali, a história delas no Defeito de Cor. Agora, Ana Maria, ainda dentro disso que você está falando, a gente sabe que depois que teve a abolição da escravatura, não houve nenhuma atitude da sociedade para incorporar os negros, né, socialmente, profissionalmente, enfim. E eu percebo, por exemplo, essa tendência dos negros e dos mulatos também ao branqueamento da própria família, às vezes, né, como uma forma de resistência também em certo momento. Porque era uma forma assim, eu sou mulato também, meu pai é negro e minha mãe é branca, ao contrário de você. E eu percebi assim, a luta do meu pai, muito para que a gente não sofresse o tipo de preconceito que ele sofreu a vida toda. Aquilo foi um momento lá pelos anos 30, 40, foi muito forte, assim, os negros realmente não tinham direitos nenhum. E agora já se afirma, teve todo o movimento dos anos 60, né, de afirmação da negritude e tudo, né? Mas eu também entendo assim, hoje a gente tem essa tendência, né? A gente olha o passado com os olhos de hoje, mas se você olhar o passado com os olhos daquele tempo, você vê que, de uma certa maneira, era também uma questão de buscar sobrevivência num meio completamente hostil. Né? Não sei se de resistência, mas de sobrevivência, talvez. Mas aí de todo um processo de uma propaganda enganosa que foi feita para o negro também, né? Durante todo o período de pós-abolição, né? A ideia de que, se você voltar ali logo, sei lá, nas 2 ou 3 décadas seguintes da abolição brasileira, né, o projeto de Brasil era um projeto de extermínio total da população negra. Né? Você tinha, por exemplo, aquelas feiras de imigração, em que principalmente os países da América Latina iam para a Europa, né, para vender o país, para ver se pegava imigrantes que quisessem vir para cá, né? A comunicação oficial do governo brasileiro, em 1912, por exemplo, né, era imigrantes brancos europeus, né, venham para o Brasil, porque em 100 anos não existirá mais negro no Brasil. Né? O processo de branqueamento da população vai acabar com a população negra, né? Então venham para cá e ajudem a gente nesse processo, né, de branqueamento da população. Então, ou seja, era algo assim, ou seja, não havia nenhum projeto, né, de ascensão ou de
de afirmação de identidade ou de contar história, porque eles achavam que em 100 anos, no máximo, ou seja, aí era engraçado, porque as brigas que tinham entre os políticos, né, isso dá para se acompanhar nos jornais brasileiros da época, né, a briga que se tinha entre os políticos ali, né, mesmo os políticos negros, né, era uma questão de, não, você está sendo otimista ou pessimista, né? Sendo isso, se os negros ainda durarem 100 anos no Brasil, esse país vai acabar. A gente tem que dar um jeito de ser otimista e achar que esse processo de branqueamento da população vai acabar muito antes. Né? Então, ou seja, nenhum projeto foi feito porque a ideia não era que nós continuássemos por aqui, era que nós morrêssemos. Né? Então, ser negro no Brasil, naquela época, era, todo mundo fala, né? Você acha que era mais complicado lá ou é mais complicado aqui? Era mais complicado aquela época para quem vivia naquela época e é mais complicado essa época para quem vive aqui, agora. Né? Então, são processos, eu acho que bem diferentes, mas assim... eu acho que toda essa luta, né, e as vitórias, as poucas vitórias que a gente conseguiu, né, é nós por nós. Né? Não acho que nenhum governo brasileiro até aqui, todas as reivindicações que a gente conseguiu em termos de ações afirmativas, né, e tudo está sendo ameaçado agora. Né? Eu acho que isso é uma coisa assim... esse momento é extremamente importante para a gente parar e pensar que todas as conquistas que nós fizemos por nós, porque não teve nenhum governo que deu de graça nenhuma reivindicação nossa. Foi com muita luta, depois de muita gente ter morrido, depois de muita gente ter perdido a saúde, né, depois de muita gente ter se desiludido, né, e às vezes até cansado de lutar, que a gente conseguiu. E isso está tudo sendo colocado em xeque agora. Né? Eu acho que é impossível não falar de política nesse momento. Né? Então, assim, eu acho que negros que estão aqui hoje pensando o Brasil, pensando uma ideia de futuro no Brasil, né, não podem votar em Bolsonaro. Né? É um absurdo. Negros e qualquer um dos brancos que tenha um mínimo de consciência, né, ou de empatia por qualquer minoria, que não estamos falando apenas de minoria negra, né? Nós estamos, acho que direitos aí, né, não são privilégios, são direitos, né, que foram conseguidos com muita luta durante muito tempo, né, estão em momentos aí, momentos de se perderem, né, nessa nova eleição aí, né? Então, assim, quem já vai votar em Haddad 13, mesmo que não seja PT, eu tenho críticas em PT, não votei no PT no primeiro turno, né, mas nessa fecho e não tem jeito, porque não dá para a gente pensar num Brasil, né, governado por um cara que calcula peso de preto por arroba. Né? Ou seja, essa ideia que ele tem, né? E de acabar com todas as minorias. Né? Então, acho que a gente está aí num momento chave de pensar e de se falar em todo mundo e de procurar aqueles amigos brancos de vocês, né, que dizem que quando querem dizer que não são racistas, né, nos usam, né, e dizem, eu tenho até amigo preto, né? Meu melhor amigo é preto, tá ali. Mas na hora de realmente provar que se importa com aquele amigo, né, ele não pode votar em Bolsonaro, não. Né? Sabe, não é um voto pró-PT, né, então, é um voto contra, né, o que pode vir por aí, caso esse monstro, né, que está concorrendo à presidência do Brasil hoje ganhe. Né? Então, eu acho que esse livro, muitas pessoas me perguntam, né, o que você acha que esse livro, depois já de 12 anos de publicação, continua vendendo, né, e atingindo um público cada vez maior, e um público que nem é de literatura, né? Não é aquele clubinho dos 3.000 leitores que compram livros no Brasil só, né? É gente que nunca lê um livro, que chega para mim, olha, foi o primeiro livro que eu vi, que eu li e tem quase 1000 páginas. Porque é história, mas não é porque ele é história, é porque ele é atual. Né? O que eu estou contando aqui no livro, né, não é só
se você pegar determinadas situações em que eu coloco no livro e tratar um paralelo com a situação atual, né, é a mesma coisa, né? A gente não teve aí quase nenhum avanço, né? É uma história que poderia ser muito bem atualizada para os dias do hoje, né? E até conversando com outro escritor que eu gosto muito também, que é o Paulo Lins, ele fala, né? Cidade de Deus é a continuação de um defeito de cor, né? E né? Embora tenha sido escrito antes do... Exatamente, embora tenha sido escrito antes. Então, ou seja, as histórias que estão aqui nesse livro, né, são histórias que a gente vem vivendo aí ainda hoje. Bom, vamos voltando aqui à literatura. A personagem principal do livro foi baseada numa personalidade real? Não. Ou um mixer de várias personalidades? Quem der, né, que a personagem aí do livro, ela foi baseada na figura da Luísa Maim, né, que é tida como a mãe do poeta, jornalista e abolicionista Luiz Gama. Só que não existe nenhuma comprovação histórica, né, da existência da Luísa Maim, né? E você encontra isso mais em 2 poemas do Luiz Gama e uma carta. Então foi a partir daí que eu comecei a desenvolver essa personagem, né? A partir dessa mãe mítica, né, do Luiz Gama. É interessante porque você deve ter se baseado numa pesquisa muito extensa e a sua personagem principal é baseada no indício, né? Isso é muito interessante. Mas aí, até por não ter muito material, não ter o que pesquisar sobre ela, na verdade eu falei, ela é uma personagem, uma mulher possível, né? Ou seja, é alguém que poderia muito bem representar a história de todas as mulheres escravizadas, né? Então, o que eu fiz foi pesquisar a vida de outras mulheres, né, escravizadas que viveram nos mesmos períodos e nos mesmos locais que a Luísa Maim pode ter vivido, né? Então, e pelos lugares onde ela passou, né? Salvador, Cachoeira, São Luís do Maranhão, São Paulo, Rio de Janeiro, Campinas, Santos, né? Diz que a Luísa Maim circulou para todos os lugares. Então, eu fui pesquisar mulheres que viveram nas mesmas épocas, nos mesmos lugares e na mesma situação que ela. Então, ela é um pupurri, né? Um apanhado de quase, eu acho que 300 ou 350 mulheres que eu pesquisei que viveram nesse período. E com relação à África, né? Você pesquisou nos livros ou foi até lá para conhecer? Eu pesquisei nos livros, eu ainda não consegui ir até lá. Eu falo que os orixás ainda não deixaram. Eu já tive, assim, 4 viagens para a África canceladas, algumas, assim, muito em cima da hora, né? Então não me deixaram pisar lá ainda, deve ter alguma coisa aí que... Talvez você tem que fazer mais coisas aqui para poder ir para lá. Eu acho que sim, então estou esperando a hora que eles autorizem eu entrar lá. Porque tem algumas obras, né? E vale a pena a gente falar de alguns africanólogos, né? Vamos dizer assim, né? Tipo o Alberto da Costa e Silva, o Milton Buran, o próprio Antônio Olinto, né? Que já tinham obras sobre África. Você se apoiou um pouco desses livros também? Também, tem uma, eu acho que, se não me engano, desses 3 autores, com certeza eu tenho livros, né? Eu coloquei a bibliografia no final aqui, né, do romance, que foram os livros que me inspiraram, o material para escrever o Defeito de Cor, né? Então aqui tem alguns dos livros que foram importantes. Aquela trilogia A Casa da Água, por exemplo. A Casa da Água, exatamente. E uma coisa que me encantou muito, por isso que eu fui sugerir fazer esse documentário, foi perceber essa volta dos ex-escravos, né, ex-escravizados às suas regiões de origem, só que levando um know-how completamente avançado em relação ao que existia lá mesmo, em termos de, por exemplo, arquitetura, né? Eu fui lá, por exemplo, acho que foi em Uidá, tem uma mesquita, porque lá são muçulmanos, a maioria, é uma mesquita imensa que levou 50 anos sendo construída, só que ela é uma mesquita em forma de igreja católica.
Mas por que isso? Porque os operários que trabalharam e também os engenheiros que trabalharam naquela obra tinham vindo da Bahia, né? E na Bahia não tinha mesquita, eram igrejas. Então tem essas particularidades que eu acho muito interessante, esse ciclo todo, né? Que como as coisas são. Em relação à música, a gente percebe também. Se você ouvir hoje a música africana, você vê que já tem uma influência de música americana, música caribenha, música europeia. É uma coisa impressionante isso, né? Como as coisas voltam e assim é a cultura, né? As coisas se tocam, né? Se contaminam e vão se misturando uma na outra, né? Essa história dos retornados é uma história que sempre me interessou muito, no sentido de você perceber o quanto ficaram apátridas, né? Ao serem retirados de lá e trazidos como escravos no Brasil, né? Não havia mais uma possibilidade de pertencimento possível, né? O pertencimento não é mais africano, não é brasileiro, porque nunca foi, né? Nunca foram tratados como cidadãos aqui, né? Então, o que a gente tem é esse pertencimento que fica ali no meio do mar, né? O pertencimento da diáspora. Então, ou seja, eles chegaram, os que conseguiram voltar para lá, né, não eram aceitos mais, né, porque sobre eles também pesava o estigma da escravidão, né, não se adaptavam mais, voltavam, eles não tinham, na verdade, até às vezes para onde voltar, porque muitas vezes a vila, o reino, a família foi toda dizimada e separada, né? Então aquele voltar para, né, ficou esse para, né, essa África imaginada de um lugar onde eles tinham sido felizes ante a escravidão deixou de existir, né? Esse é uma das eu acredito que das questões mais graves da escravidão também, né? Acabou com a história de lá também, né? De muitos povos, de muitas culturas, né? Então eles ficavam com essa identidade pendente, né? Que não era nem daqui nem de lá, e acabavam tendo que formar esses grupos, né, de retornados, que lá foram chamados de agudás, né, como apoio para a própria subsistência, né, ali no meio em que eles tinham absorvido, né, traziam tanto a herança de lá, mas misturada com uma cultura que tinha absorvido aqui no Brasil. Bom, daqui a pouco eu vou abrir para perguntas de vocês, mas ainda tenho uma ou duas perguntas a fazer a você. Geralmente, depois de um grande livro de sucesso, principalmente um primeiro livro de sucesso, né, há muita cobrança em cima do autor pelo próximo livro, né? Porque se você, por exemplo, vende 100 mil cópias de um livro, se você vender no próximo 50 mil cópias, vai ser um fracasso, né? Então tem toda essa expectativa, e uma expectativa do próprio autor também, né? Uma cobrança do próprio autor. Eu queria saber com você como é que você lidou com isso. Que a gente estava falando do Paulo Lins, né? Que é meu amigo também. E ele, depois que ele escreveu o Cidade de Deus, ele originalmente é poeta, ele escreveu Cidade de Deus, foi um grande sucesso, depois veio o filme, reforçou muito mais esse sucesso, e ele ficou com uma grande dificuldade para escrever o próximo livro. Eu lembro numa viagem que a gente fez até Recife para participar da Bienal do Livro, era uma fase que ele estava muito angustiado com isso, então a gente foi passear na orla da praia e ele ficava olhando os outdoors, aí viu uma frase e falou, essa frase pode ser que daqui eu consiga desenvolver alguma coisa. Realmente ele estava num desespero danado. Depois veio com um livro sobre Ismael Silva, se eu não me engano, né? Sobre samba, né? Desde que o samba é samba. Desde que o samba é samba, né? E acho que aí tirou esse peso das costas dele, mesmo que o segundo livro não tenha tido a mesma repercussão do primeiro. Eu queria saber como você lidou com isso, né? Porque tem 10, 11, 12 anos, né, que você publica. E os próximos passos daqui. Foi complicado também, porque eu também não estava esperando o sucesso e a recepção que o livro teve, assim, né, já de cara. E eu tinha a sensação de que, depois dele, eu sentei para escrever e tinha uma multidão me observando, assim, por trás, né, por cima do ombro, olhando.
escrever, e a cobrança de um determinado público, uma cobrança interna minha também muito grande. Então eu fiquei... Uma cobrança também, talvez até por uma continuação da... Teve muita gente falando, escreve continuação do livro. Eu falei, gente, não tem... Quer dizer, não vou, quase que eu dei um spoiler aqui, né? De por que não pode ter continuação, mas enfim, não tem. É isso. E eu comecei a escrever muitas coisas. Eu acho que eu devo ter uns 30 e poucos livros começados, né, em vários... A última vez que eu falei com você, acho que tem 1 ano ou 2, eu falei, qual o livro que você está escrevendo? Era sobre a pré-história de Minas Gerais, nessa época. Eu comecei muita coisa. Assim, eu tenho livros desde coisas só com anotações, com coisas com 200 páginas prontas. Mas não é aquilo, né? Não era... Não passava para o meu crivo e não era aquilo que eu queria escrever. E eu finalmente consegui terminar um livro ano passado. Terminei a primeira versão dele. Agora é sentar e reescrever, que é um dos processos que eu mais curto fazer. Pra vocês terem ideia, assim, muita gente acha que é doideira, mas eu acho que é necessário. Né? Esse livro aqui eu escrevi ele inteirinho 19 vezes, do zero. Né? Eu não acredito em inspiração, eu não acredito em texto que sai pronto de primeira. Pode acontecer por acaso, mas eu acho que não é a coisa. Ou seja, literatura e livro é trabalho, né? É você sentar ali e viver naquele universo, que foi o que eu fiz. Eu vivi nesse universo durante 5 anos, né? E reescrevi o livro do zero 19 vezes. Então, eu acho que o próximo livro, que se chama Quem é Josenildo, não vou precisar escrever 19 vezes, porque eu já fui um pouquinho mais esperta, eu já tinha um pouco mais de cancha, né? Um pouquinho de experiência. Alguns atalhos, né? Alguns atalhos a partir do primeiro livro, mas assim... E foi um livro que eu consegui terminar, primeiro porque eu realmente voltei para o meu tema. Meu tema é racismo e história do negro no Brasil. É isso que eu quero escrever, é sobre isso que eu quero falar, né? Só que eu peguei uma outra coisa, né? É um livro, eu não sei se eu posso chamar de infanto-juvenil, mas os personagens são adolescentes, mas eu acho que ele abrange um público total, né? É uma ficção científica, policial, né? Que aí eu vou de 1830, né? Um pouco antes, 1807, que é quando começa o Defeito de Cor. O Quem é Josenildo se passa em 2064. Né? Conta um pouco dele? Conta, vocês querem saber um pouco? Quem é Josenildo? É um livro que se passa em São Paulo, em 2064, né? 30 anos depois que o estado de São Paulo se separa do Brasil. Né? Que é o que eles sempre quiseram. Se separam do Brasil, né, para de sustentar esse bando de vagabundo, né, dizem lá, assim, e fundam, né, um país que é pós tudo, ou seja, não existe mais racismo, não existe mais homofobia, não existe xenofobia, não existe, é o país, a utopia perfeita, assim. É como se fosse uma república dos malês, mas não dos malês. Frustrado do Brasil. Isso, né? E não existe um governo central. Na verdade, o governo ele é exercido mais ou menos coletivamente, né, por todos os cidadãos, através de um chip que é implantado na cabeça de cada um, né? E esse chip, ele armazena informações. Então, tudo que você precisa na tua vida, no dia a dia, está ali. Não existe dinheiro, não existe absolutamente mais nada, né? Tudo no chip. E cada informação nova apaga uma informação antiga. Então, a ideia de se fazer um país que é pós, tudo, né, é porque, na verdade, ao se adquirir uma memória nova, apaga-se a memória de que um dia São Paulo pertenceu ao Brasil e de que um dia o Brasil é um país onde teve escravidão, onde teve ditadura, onde teve, ou seja, é o que a gente já faz no nosso dia a dia, né? Tentar jogar a história por debaixo do tapete, tentar apagá-la, né? E fingir que isso não vai ter consequências mais para frente, né? Então, estão fazendo isso fisicamente.
né, através desse chip. E uma das coisas que as pessoas não sacam, como esse programa, né, foi desenvolvido principalmente por brancos, né, e que não sabem do peso do racismo na vida cotidiana dos negros, né, e aí eu parto de um trabalho de uma antropóloga norte-americana chamada The Joy, né, em que ela trabalha com o conceito de síndrome pós-traumática da escravidão. Né, ou seja, todos os povos da diáspora descendentes de escravizados, né, há ali um trauma interno que nunca se curou. E esse trauma não é só psicológico, esse trauma ele é físico também. Né, porque se você for analisar, por exemplo, é a população negra que mais tem problemas de pressão alta, de diabetes, alguns tipos de diabetes, ou seja, alguns tipos de traumas, né, físicos, né, que eles estão muito mais nos corpos negros, né, porque esse trauma da escravidão, né, e do racismo continuado desde então, né, ele provoca essa modificação nos nossos corpos também, né, e isso é repassado através de DNA, né, ou seja, então a gente não está falando aqui só de uma memória psicológica, a gente está falando de uma memória física que se inscreve nos nossos corpos, né. Então, quem faz esse programa lá em São Paulo para apagar tudo isso, né, não leva isso em consideração, porque nunca considerou o racismo, a escravidão, né, e esses nossos traumas como algo realmente importante. Então, aí é óbvio, né, que os chips instalados em alguns negros começam a dar bug, porque não vai esquecer. Né? Quem programou aquilo ali não programou toda a complexidade do funcionamento do racismo dentro de uma sociedade racista. Né? Então começa a dar bug e a gente vai ver toda essa história no meio dessa história desse menino Josenildo. Ele é um menino negro, por volta de 13 anos, que é o único aluno negro da sua classe do Colégio Sion, que é um colégio extremamente tradicional em São Paulo, no bairro de Genópolis. Né? E um dia o Josenildo desaparece, né, e deixa um bilhete que pode ser interpretado tanto como se ele tivesse morrido, se ele tivesse se suicidado, se ele tivesse fugido ou tivesse sido sequestrado. E aí começam 3 linhas de investigação, uma pela polícia, uma pela família e uma pelos amigos, né? E a gente realmente vai descobrir toda essa trama e descobrir quem é Josenildo no meio dessa história. Bom, agora vamos abrir para as perguntas, porque o tempo urge. Vocês sabem que quem pegou 100 há uma semana vai ter direito a levar esse livro para casa, né? Então, vamos acelerar um pouco para a gente poder chegar logo na cereja do bolo, né? Que é receber o livro. Quem quer fazer pergunta? Bianca, tem microfone para... Alô, boa noite. Eu estive com você o ano passado na Biblioteca Nacional, né, diálogos, né, esteve lá. Com relação ao seu livro, né, viu lá, prêmio Casa das Américas, né, na América. Casa das Américas. Isso. Agora, já foi indicado o seu livro, tem de indicação de conceituados, né, literários, né, o seu livro, Gisele Gama, que é um livro que transforma as pessoas, né, seu livro até pode se transformar as pessoas. Como você vê isso, como você se sente? E também teve se você já leu também sobre Marise, aquela Pondé, né, que ganhou o prêmio alternativo, né, que pelo mesmo diáspora, né, que ganhou o prêmio Nobel alternativo. E se você também fez algum apanhado para o seu livro agora atual. Como você se sente que o seu livro transforma as pessoas? É uma grande responsabilidade, né? Pensar nessa coisa da transformação, assim. Mas, ao mesmo tempo, eu fico muito feliz, porque, como eu disse no início, né, eu escrevi para mim entender, né? E nesse processo, eu vejo que muita gente também, o livro acaba acontecendo a mesma coisa com eles, né? Muitas pessoas falam, olha, eu também me descobri negra, ou descobri a história dos negros no Brasil, lendo o teu livro. Então, para mim, ao mesmo tempo que é muito gratificante, também é muito assustador, né? E eu coloco isso no peso da literatura, senão a gente acaba não fazendo mais nada. Eu acho que eu tive livros na minha vida que me transformaram assim profundamente, tipo esse do Jorge Amado,
convidando para ir para a Bahia, né? O do Baldo me levando para a ilha de Taparica, que foi onde eu fui morar. Outro livro do Jorge Amado também que foi muito importante para mim, que foi o Capitães de Areia, que eu li muito novinha, eu tinha uns 7 ou 8 anos, eu li Capitães de Areia. Eu morava em Ibiá, né, que é onde eu nasci, uma cidadezinha no interior de Minas, onde não tinha criança de rua, né, uma cidade pobre, uma cidade pequena, mas todas as crianças tinham mãe ou pai ou alguém que cuidasse delas ali. Então, assim, eu descobri através da literatura que existiam crianças que não tinham nem pai nem mãe, né, e andavam sozinhas. Então, para mim, os livros sempre foram processos, me deram processos de mudança muito fortes, né? Então, eu acho que é isso que acontece com o livro, com Defeito de Cor também, né? Algo que as pessoas, a história delas, elas veem que a história delas também se encaixa dentro dessa história, né? E eu acho que principalmente por isso, né? Por eu ter tentado fazer esse universo de pesquisa cada vez mais amplo, né? Que nem assim, eu acho que eu li a história de mais de 300 mulheres, quase 400 mulheres, para compor uma personagem, que é a Kendé, né? Então, isso você vai pegar, é como se pegasse as histórias de pessoas, das nossas avós, das nossas bisavós, né? De conhecidos. Então, é uma responsabilidade, mas que, ao mesmo tempo, me deixa muito feliz de estar acontecendo através da literatura, né? Conheço a Maryse Condé, adoro gente, eu esqueci o... Isso, exatamente. E é muito interessante, eu acho que tem foi o sociólogo, ou seja, o cientista político Carlos Moore, que me disse uma vez, né, ele falou, olha, vocês, mulheres negras das Américas, estão escrevendo sobre os mesmos temas, mesmo sem se conhecerem, mesmo sem estarem comunicando isso entre vocês. Né? É algo que é extremamente significativo, né? E a Maryse, eu coloco ela, eu não sei se eu acho que ela não se vê como negra, né? Mas uma indígena, né? Ali, mas assim, tem várias outras aí. A gente está tratando desses mesmos temas e tentando se conversar a partir desse ponto de vista. Acho que era isso, né? Obrigada. Próxima. Aqui? Não, tô aqui, Cláudia. Agora é lá atrás, depois vem aqui pra frente, tá? Boa noite, meu nome é Daniele Boa noite, Daniele. Boa noite. O livro teve essa conotação de transformação na minha vida. Tem quase um ano que eu estou lendo ele, está faltando umas 150 páginas, e ele realmente foi meio que um portal, essa via da gente se empretecer. Eu já fui a Salvador por causa dele 2 vezes. Já fui a Cachoeira, na Irmandade da Boa Morte, na festa. Então eu estou fazendo esse caminho, eu acho que vou chegar em África. Quem sabe não vamos juntas, porque eu ainda não fui também. E eu estou degustando ele há 4 anos, porque eu não tenho pressa, ele está me trazendo tanta pesquisa. E aí eu estou te catando, Ana Maria, para fazer uma pergunta. O terreiro do Ogum Fiditime, ele existiu? Não é algo que ou seja, é um terreiro que existiu, mas não necessariamente aquele. Porque a partir do livro eu fiz várias caminhadas ali por Salvador e tal. Que lindo! Mesmo, então foi muito importante, e aí eu queria muito saber isso, se o terreiro existiu. Porque esse você não achou, né? Não, esse eu não achei. E eu procurei. Daniele, tem eu não me lembro o nome dela agora, mas tem uma moça aqui da Universidade Federal Fluminense que fez uma tese chamada Cartografia Afetiva do Defeito de Cor. Ela pegou todos os lugares que eu falo no livro, visitou e foi lá agora, assim. Então, pode ser um mapa interessante para você aí com também. certeza, com certeza. Como é que eu pego o contato dela? Eu devo ter em algum lugar. Me escreve, depois eu te passo. Você é difícil de achar, viu? Virtualmente. Ela vai estar aqui depois. Eu não aqui, fujo. autografando. Já me disseram que você não é muito chegada nas redes sociais. Não. Pra Então, mim é tá. muita distração, assim. Então muito daqui a pouco a barulho. gente conversa aqui depois, tá Pega bom? aqui depois da fila. Sim. Próxima Prazer. pergunta. Aqui tem 2 querendo perguntar.
Essa plateia tá linda hoje, hein? Parabéns. Maravilhosa. Muito obrigado pela presença de vocês. Boa noite, Ana. Meu nome é Romeu Evaristo. E eu vi você comentando que sua mãe negra e seu pai branco. Eu sou casado com uma mulher árabe e sou negro e descendente de Angola. Eu queria saber que o defeito de cor é sua história, esse título do livro? De onde é que vem o título? Ou seja, defeito de cor eu acho que é a minha história, né, com uma história de vários brasileiros aí, né? Mas o título do livro, ele vem de uma lei colonial brasileira, né? Para quem, por exemplo, para quem disser para vocês que nunca existiu lei racista no Brasil, né? Essa foi só uma das primeiras, né? Existia uma lei, né, em que negros não poderiam ocupar cargos na administração pública, na igreja e no exército, nas armies, né, em todas as exércitos, e agora haviam alguns que se destacavam muito, né, então, no que eles faziam, né? Então essas pessoas, mesmo sendo negras, elas poderiam escrever para o imperador, né, pedindo dispensa do defeito de cor. Né? Então, tinham que escrever uma carta para o imperador, né, dizendo, olha, eu peço desculpa e peço que você me dispense do meu defeito de ser negro, né, porque eu tenho bons antecedentes, eu sou bom no que eu faço e eu gostaria de ocupar determinado cargo. Né? Então, aí o imperador poderia conceder a dispensa do defeito de cor ou não, né, dependendo dependendo da necessidade ali, ou realmente da importância desse negro para ocupar. Ou do padrinho para ocupar determinado cargo, mas assim, vem dessa lei brasileira, né? Dessa lei colonial brasileira aí desse período. Lei do defeito de cor. Né? Mais uma pergunta aí, estamos acabando já. Ana, meu nome é Luana, eu faço pesquisa de iniciação científica e eu estou lendo o defeito de cor. E acho que eu não tenho uma pergunta porque é a minha pesquisa, então eu vou em busca. Eu queria agradecer porque pela primeira vez eu peguei um livro onde o negro era complexo, né? Porque o negro no Brasil é visto como escravo só. E aí o livro tem 900 páginas provando o contrário, que foi uma vida rica, que foi uma vida cheia de experiência. E isso ajudou muito na minha reconstituição em relação à história brasileira. Eu queria só agradecer. Obrigada. Pô, acabou, gente? Alguém mais uma para... Oi, Ana, eu sou a Aline, sou professora. Eu queria saber se depois da publicação você teve algum problema de fundamentalismo ou com fundamentalistas religiosos. Não chegaram até mim, não. Que Oxalá conserve longe, né? Boa noite, Ana. Meu nome é Alex. Boa noite, pessoal. Eu tomei conhecimento do seu livro através de um amigo do trabalho que me falou sobre o livro e me falou, Alex, depois de você ler esse romance, você vai entender muito da história do Brasil. Eu li o seu livro, não terminei, eu estou no início do livro. Mas tem uma coisa que me deixou muito emocionado. Ao ler o livro, eu não tive como me conter e eu chorei muito. Eu não vou fazer um spoiler aqui, mas é a punição que a senhora, dona do senhor do engenho, impinge a uma negra por ela ter dormido com ele. Aquilo ali, a pergunta que eu quero te fazer é o seguinte: se a emoção que me tocou ao escritor também ela consegue, ela entra dentro da alma do escritor a ponto de arrancar essa emoção forte que comove, que é de indignação quando está escrevendo um romance, principalmente desse tipo que você escreveu. Esses 2 anos de pesquisa, para mim, foram muito duros, muito, porque é realmente tomar conhecimento, né, dos horrores, né,
dessa parte do período do Brasil que foi a escravidão. Assim. Eu sei qual cena que você fala, né? E para você ter ideia, é baseada numa história real. Tá? Isso eu vi oh, gente, perdi a palavra aqui. Como é que o processo, né? Foi movido aquela escrava depois, ou seja, eu não lembro o que era, a Defensoria Pública da época, alguma coisa assim, chegou a mover um processo em nome de uma escrava que aconteceu realmente aquilo. E foi pior ainda, tá? Porque na vida real ela usa uma colher para fazer o que fez, né? Eu não tive coragem de colocar isso no livro, assim, mas doía muito. Durante esses 2 anos de pesquisa, assim, eu precisava rezar muito, né? Ter muita fé de que daria para aguentar aquilo tudo e conseguir escrever sobre, né? Depois, para escrever, não. Eu sou já um pouco mais racional na hora de escrever. Na hora de criar, na hora de pesquisar, disso, aí realmente é se deixar levar para a emoção, né? E depois, na hora de escrever, é tentar reviver o que provocou a emoção e escrever. Então, é um processo que já é mais racional. Então, mas, sim, foi muito difícil, muito. Né? E eu falo que eu acho que às vezes eu tenho um grande karma, né? Porque todo mundo vem me falar, eu tive que parar de ler porque eu chorava, não aguentei porque eu chorava. Eu falei, gente, karma que eu ainda vou ter que pagar para fazer todo mundo chorar, né? Mas saibam que antes eu chorei muito também. Bom, a última pergunta. Boa noite a todos, boa noite, Ana. Meu nome é Luiz Carlos. E a pergunta dele quase que se encontra com a minha. Daí eu te pergunto o seguinte, questão do método, metodologia. Escrever da forma que você escreveu, para além da história, para além da beleza do livro, me interessa a metodologia. Como não se perder no labirinto histórico que você se envolveu na produção do livro, à medida que você faz uma conexão história-ficção o tempo todo, o número imenso de personagens que você trabalha. E aí fica a minha pergunta, como não se perder nesse labirinto? Qual a metodologia que você adotou para não se perder nesse labirinto de personagens e conexão história-realidade? Então, durante esses 2 anos em que eu só pesquisei, na verdade, o que eu fiz, assim, ou seja, vou falar o método prático mesmo, né? O que eu fiz? Eu imaginava que eu ia escrever um livro que se passasse durante 100 anos. Né? Então eu peguei 100 folhas de sulfite, grudei as 100 na parede da minha casa, cada uma dividida em 3 colunas, cada uma representando um ano. Né? Então, na primeira coluna, eu fui anotando tudo o que acontecia na vida da personagem principal. Na segunda coluna, tudo o que acontecia na vida das pessoas que estavam em volta da personagem principal e que poderiam influenciar na história dela. E na terceira coluna, tudo o que acontecia na cidade ou no mundo, né, que pudesse também influenciar na história dela. Então, aí, conforme essas folhas ficaram grudadas na parede durante 2 anos, né, então tudo que eu lia, que eu corria lá e anotava. Fui anotando. No dia que eu falei, parei de pesquisar, vou começar a escrever, passei aquilo para o computador, eu tinha um esqueleto, né, um roteirozão, uma coisa, e aí eu fui preenchendo. E depois de 19 versões, né? E aí, então, aí ficou pronta a primeira versão, né? Isso durou 1 ano, essa primeira escrita, né? E aí eu lembro que, assim, um dos meus gurus e padrinhos, né, que me ajudou muito, que eu acho que foi o meu grande editor do livro, foi o Milor Fernandes. Né? O Milor ficou conhecendo o livro através de um amigo, foi um dos primeiros leitores, né? E eu lembro que depois desses 3 anos, né, em que eu tinha passado pesquisando e escrevendo, a primeira versão tinha 1.400 páginas. Então, essa já é uma versão reduzida. Né? Aí o Milor falou, eu quero ler. Eu falei, o Milor não vai ler, né? Ele está pedindo para... Mas eu imprimi e mandei para ele ler as 1.400 páginas. Né? Ele virou para mim e falou assim, ele leu, anotou, virou para mim e falou, olha, você aqui você tem uma história, mas você ainda não tem um livro. Volte para casa e escreva um livro.
Eu saí de lá puta da vida, falei, perdi 3 anos da minha vida, não vou escrever mais nada, não quero fazer mais nada, não sei de mais nada. Aí voltei, né, ele falou, e eu falei, não quero saber desse livro, não quero saber de mais nada, voltei. Aí quando eu comecei a ler, Milor anotou na versão que eu mandei para ele. Fez anotações, corrigiu meu português, tenho. Indicou bibliografia, indicou tudo, bababá. Eu comecei a ler, eu falei, Milor, tem razão. Né? Isso não é um livro, isso é uma história. Né? E aí, então, eu falei, vou reescrever. Eu falei, Milor, quando será que está pronto? Ele falou, o dia que você não conseguir mudar mais nada, porque é o dia que você sabe que você fez o teu melhor. Então, vai fazendo, isso vai acontecer. Né? Então, o que eu fazia era, eu imprimia, lia aquela página, virava a página e reescrevia a página inteira, sem olhar. Né? Bom, O gente, que está acontecendo. Então, isso aí eu fiz 19 vezes até eu ler, achar que eu não conseguia mudar nada, e está o livro pronto. Mas é importante lembrar que nós também, leitores, temos que ler as 19 vezes para compreender. Muito bem. Gente, primeiro aplauso para ela.